E aí, quem leu a carta de Tiago? Vocês leram a carta de Tiago? Pois é, tem que ler, porque senão, né, vai ficar boiando aqui na hora que eu estiver falando. E nós vamos então seguir, né, o nosso assunto, porque a carta de Tiago ela é bastante clara a respeito e bastante prática a respeito do poder que a língua tem. E eu fiz um esboço a respeito da carta de Tiago. Tá? Assim, eu fiz do meu jeito e eu queria desafiar você a ler a carta e fazer o seu esboço. Né? O que você vai fazer? Você vai ler o capítulo 1, você vai definir um tema para esse capítulo 1. Tá? Você não vai ler lá na sua Bíblia e falar, vou pôr esse aqui. Não. Leia o capítulo 1 e fala, não, o tema vai ficar legal pôr esse tema aqui, porque ele fala a respeito disso. E você vai escolher um versículo. Escolha um versículo que você acha que vai representar bem o capítulo 1. Né? E eu fiz isso. Aí você vai falar assim, mas o Hernandes Dias Lopes fez diferente. Não, pois é, tudo bem, ele fez diferente, né? Mas o meu ficou muito melhor. Né? E o seu pode ficar muito melhor que o meu e que do Hernandes Dias Lopes. Beleza? Então vamos lá. Não é pecado fazer isso, tá, gente? Você pode fazer, né, definir o seu tema. Então vamos lá. Capítulo 1. Qual que é o tema que eu coloquei aqui? Vai aparecer na tela aí para você também. Perseverança e integridade nas provações. Qual o versículo que eu escolhi? É o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Era a igreja na diáspora. Era uma igreja que estava sendo perseguida, passando por muitas lutas. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam sendo perseguidos pelos gentios, pelas lideranças, né? Pelos romanos. A barra estava pesada, não estava fácil não. E esse era o contexto. Então aqui Tiago, no capítulo 1, ele vai falar, gente, vocês têm que ter perseverança, vocês têm que ter integridade mesmo passando por provações. E ele vai falar dos benefícios dessas provações. Agora, algo interessante que eu queria falar aqui para vocês é que todos os capítulos de Tiago têm um versículo que fala a respeito da língua. E está lá no versículo 26. Diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha só. Então, desde o capítulo 1, Tiago já está falando a respeito da língua. Bom, capítulo 2, olha só como é que eu fiz. E eu quero ver como é que você vai fazer. O tema que eu coloquei, fé e obras. O versículo que vai resumir isso aí, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. É isso aqui que Lutero rasgou da Bíblia dele por causa desse versículo aqui. E fala também a respeito da língua, lá no versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então aqui ele vai falar a respeito do que você fala, né? De você praticar aquilo que você está falando. Capítulo 3. Tema, olha o tema que eu coloquei, domínio da língua, que é o tema hoje do nosso estudo. Versículo 3, 2. Porque tropeçamos em muitas coisas? Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Né? Não coloquei aqui o versículo que fala sobre a língua, porque todos falam. Capítulo 4, o tema, mundanismo. 4, que é o versículo. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E tem um versículo que fala sobre a língua também, que é o versículo 11 do capítulo 4. Não faleis mal uns dos outros. Capítulo 5, então, finalmente, o tema é paciência. Versículo 5, 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele vai falar sobre, em meio a tantas dificuldades e provações,
O que eles precisavam era ser pacientes e se fortalecerem no Senhor, no seu coração, porque a vinda do Senhor estava próxima, a esperança deles era a vinda do Senhor. E ele também fala a respeito da língua, que é o 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o voto sim, sim, seja a sua palavra sim, sim, e o vosso voto não, para não cairdes em juízo. O uso da língua, da palavra também, no capítulo 5. E qual era o propósito dessa carta? Você que leu, você percebeu, e depois desse esboço que a gente fez aqui, isso fica mais claro. Essa carta é endereçada, então, aos crentes judeus que estão espalhados na diáspora, fora da terra palestina, que é a sua casa, enfrentando todo tipo de dificuldade e perseguição. E a gente percebe também no teor da carta que algumas pessoas estavam se autonomeando mestres nessas comunidades, mas que possivelmente estavam tropeçando no seu falar. Versículo 3:2. E eles estavam falando que eram mestres, ensinando, e eles estavam ignorando toda a possibilidade de receberem um maior juízo por isso. Porque Jesus mesmo disse: toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. E Calvino entende que Tiago não está querendo falar para desestimular quem quer ser mestre na igreja, né, dentro com o seu aspecto positivo, de ensinador da igreja. Mas aqui eu coloquei, abro aspas, né, para Calvino, que ele estava se referindo àqueles que assumiam por si o direito de emitir juízo sobre os outros. Eles eram arrogantes e censuravam os demais. Então é diferente de você querer ensinar com amor, cheio do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Eles estavam emitindo juízo, condenando as pessoas, e eles estavam censurando as pessoas, porque eles queriam sobressair, né, com o seu ensino, com aquilo que eles estavam falando. Eles eram autoritários. Bom, e o que esse tropeçar, né, que o texto fala, o que isso significa? Bom, existem algumas possibilidades. Primeira é que eles poderiam estar ensinando que o crente, ele é livre agora para fazer o que ele quiser, que eles não precisam mais de fazer boas obras, porque eles já são salvos pela fé. Então agora eles podem fazer o que quiserem. Né? E que isso não vai trazer nenhuma condenação, porque ter fé é suficiente. Né? E como que a gente percebe isso? Pelo próprio ensino de Tiago na carta, porque é isso que ele quer defender. Ele fala assim, não, a fé, as boas obras devem ser coerentes com a fé que vocês falam que vocês têm. Né? Vocês têm que produzir bons frutos. Não existe uma fé que não produza bons frutos. É isso que Tiago está falando. Então, se ele teve essa necessidade de gastar tanta bala para defender isso, então é porque esse possivelmente era um dos ensinos dessas pessoas. Bom, e esses mestres poderiam também estar ensinando algo, coisas boas, coisas muito bonitas, mas eles estavam praticando completamente diferente daquilo que eles estavam ensinando. Né? E Tiago chama a atenção também, em várias partes da carta, e você que leu percebeu isso, que ele vai chamar a atenção sobre o clima de facção, confusão, inveja, contenda e mentiras que havia naquela igreja. Naquela que recebeu, né? Porque era uma coisa geral que estava acontecendo. Essas comunidades não estavam lidando com maturidade o fato de passarem por tantas provações. Faltava paciência e perseverança. Levaram muitos crentes a abandonarem o caminho da integridade. Nessas dificuldades, muitas pessoas começaram, não, vou abrir mão disso aqui, porque o negócio está muito difícil. Bom, e esse é o ponto que eu quero chegar, do porquê que nós estamos estudando essa carta e por que esse tema nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Momentos difíceis que a gente passa,
As dificuldades que nós passamos e a gente olha as notícias e a gente vê, parece que o negócio está só piorando e a gente começa a ver tantas tragédias no mundo, junto com a pandemia, e a gente passa por uma curva, né, de contaminação e a gente fica nesse topo e parece que cada dia piora mais, né? Países que já passaram por isso, estão voltando ao normal, de repente volta de novo ter contaminação. E a gente fala, Jesus amado, quando que vai acabar isso? Né? E as pessoas ficando endividadas, pessoas parando de estudar, pessoas fechando os seus comércios. A gente, isso é uma coisa normal e afeta a todos nós, essas dificuldades. E é interessante que essas coisas podem minar a nossa vida com respeito à nossa integridade, porque vão aparecendo oportunidades mais fáceis, né? Oportunidades da gente superar esses momentos, mas a gente abrindo mão da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E é por isso que nós temos que olhar para esse texto e enxergar a gente nele. Nós, como cristãos nessa diáspora, né? Primeira carta de Pedro, ele vai usar isso como uma ilustração, que nós estamos numa diáspora, estamos fora da nossa pátria, né? Estamos indo para lá, mas nessa caminhada até lá nós vamos passar por muitas dificuldades. E o que Deus espera de nós? Que a gente aguente firme, com integridade. Bom, e o que a carta então de Tiago vai mostrar para nós? Que essas dificuldades que a gente passa, né, essas dificuldades que a gente passa com respeito à nossa maturidade espiritual nesses momentos difíceis, a nossa capacidade, né, de quebrar princípios de Deus, uma das portas da saída do nosso coração, de tudo aquilo que está no nosso coração, é a língua. Né? Todos os pecados que estão no nosso coração, eles saem pela boca. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então aqui ele está falando contra, né, as práticas dos fariseus que pegavam o pé de Jesus, né, com respeito a essas coisas, de Jesus falando, não, o problema não está em lavar as mãos ou não. Isso não é isso que contamina a alma das pessoas. O que contamina vem do coração e sai da boca de vocês. Né? Então, é por isso, esse é o propósito da carta de Tiago. Então vamos lá, né? Eu falei que a gente ia estudar o capítulo 3. Então agora, depois que a gente tem uma perspectiva legal assim da carta, a gente pode entender facilmente o capítulo 3 de Tiago. Vamos lá? Abriu, vai acompanhando aí. Olha só, hoje nós vamos enfatizar. Qual que é o propósito hoje da nossa aula? É enfatizar o poder que a nossa língua tem. É isso aí, a nossa língua tem um poder muito grande. E Tiago, ele usa 3 ilustrações para ser mais didático possível. E eu achei bom demais, porque quando a gente vai dar aula, quando a gente vai pregar, a gente fica procurando uma ilustração legal, a gente fica procurando um exemplo bacana para poder tornar aquele assunto mais claro. E aqui não precisou, porque Tiago já fez. Então, ele já fez por mim. Então, eu vou usar as ilustrações que ele usou. Bom, ele comparou aqui a língua, então, com o freio que vai no cavalo. Então, grava aí. Então, nós vamos falar sobre o cavalo, nós vamos falar sobre o leme do navio. Sabe o que é leme? Está passando na imagem aí, ó. E sobre o fogo. E é isso aí. Nós vamos usar esses 3 exemplos, que foi o que Tiago usou para podermos entender melhor o capítulo 3. Bom, então, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Bom, então aqui
ele dá aquela introdução, né, no seu tema, e ele fala a respeito dos mestres, mas isso não se aplica somente a essas pessoas que se chamam mestres, porque logo depois também ele vai falar irmãos. Então, assim, esse ensinamento não é só para esses falsos mestres que estavam se auto-intitulando mestres, né? Mas o ensino, e todos os comentaristas também concordam com isso, que Tiago está se dirigindo a qualquer pessoa que pegasse essa carta para ler. Tá? Então, aqui o que o texto está falando? Que a língua, ela é um órgão pequeno, ele fica escondido, né? Se não for um maluco, uma pessoa que tem algum problema, alguma dificuldade, ninguém anda com a língua para fora, né? Ele fica escondido, ele é pequeno, mas a língua, ela sabe do poder que ela tem, ela sabe que ela é poderosa, e ela é como um animal difícil de ser domado. Mas que se a gente conseguir domar a língua, nós seremos capazes de dominar todo o nosso corpo, né? Todo o nosso corpo, e tudo vem do coração, né? Mas todo o nosso corpo é uma grande máquina de produzir pecado. Você sabe o que eu estou falando. Mas vem tudo do coração. Então, como é que a gente vai dominar o nosso corpo, né, contra uma vida de pecado? É a gente aprender a dominar a nossa língua. É isso que Tiago está ensinando aqui. A gente tropeça em muitas coisas, mas aquele que consegue refrear a sua língua, ele vai conseguir refrear todo também o seu corpo. Né? Olha que dica legal para uma vida de santidade. Deixou a dica aí, Tiago, hein? Olha só. E no capítulo 3, ainda, versículo 1 e 2, então entra o cavalo. Ele vai falar assim, ó, conhecemos pessoas na igreja que elas são criadoras, isso não é o texto, é eu que estou falando. Conhecemos pessoas, né, da nossa igreja que são criadoras de manga larga machador. E sabe o que eles fazem? Eles selecionam animais geneticamente que são mais mansos, são mais dóceis. Né? Mas de vez em quando é preciso domar aquele animal mais difícil, porque ele tem qualidades excelentes que vale a pena, né, gastar tempo com aquele animal, domá-lo, né, porque ele é um excelente animal, então vale a pena. Né? E você que cria manga larga que está assistindo esse vídeo sabe muito bem disso. Né? Então o que esse criador, esse domador, ele tem que fazer? Ele é preciso domar esse animal desde cedo. Né? Quanto mais cedo, mais fácil é. Ele tem que cuidar para não se machucar, porque é um animal forte. Um animal, ele pode ser grande o suficiente para machucar você. E é preciso conhecer a força desse animal. Você tem que reconhecer que ele é um animal muito mais forte do que você. Por isso você tem que tomar cuidado, tomar todas as providências. E é preciso treinos regulares e persistência. Você não doma um animal difícil de um dia para o outro. Né? É difícil. Lá em casa eu tenho um gato. Esse gato é uma peste. E a gente tenta ensinar as coisas para ele, mas é difícil, ele não aprende. Eu desisti desse gato. Acho que é mais fácil domar um cavalo, né, como o Tiago ensina. Mas é difícil, você não ensina um animal que ele é indócil, né, para você de uma forma fácil, de um dia para o outro. Não é difícil. E a dica fica também para a gente dominar a nossa língua, né, que é esse animal indômito, né, que tem dentro de nós. E não é de um dia para o outro, é com persistência, né, com dedicação, reconhecendo o poder que essa língua tem, né, mas a gente tem que controlar e tem que dominar, né, esse animal que tem dentro de nós. Bom, e outro exemplo também que ele usa é o leme. O leme do navio. Está passando a imagem aí, porque muitas pessoas talvez não saibam o que é um leme, mas existe aquele que conduz o navio, né, no timão, mas o que vira o navio mesmo é o leme. É ele que vai conduzindo. Bom, olha o que o versículo diz. Capítulo 3, versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, que é o que fica no timão. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba dessas grandes coisas. Então a língua sabe que ela é pequena, é um órgão pequeno, mas ela sabe do poder que ela tem. Ela sabe porque ela sabe que é esse leme, né, que dirige o navio. E é interessante, né, porque mesmo o navio sendo imenso, mesmo ventos fortíssimos batendo nesse navio, o leme continua trabalhando e ele conduz o navio para onde o timoneiro mandar. Bom, e é interessante no versículo 5a, o que ele fala a respeito da língua. Fala assim, ó, assim também a língua, um pequeno órgão, um pequeníssimo leme, se gaba de grandes coisas. Ele sabe o poder que ele tem. Né? E aqui os comentaristas afirmam, né, que esse termo no grego aqui, diz assim, que isso aqui não é uma ironia, não é alguém que se acha e não é. Sabe, é alguém que tem certeza de que ele é aquilo mesmo. Ele se gaba de grandes coisas, ele tem certeza disso. Ele não está fantasiando isso para parecer algo grande que ele não é. Mas aqui é um pequenino órgão, mas ele se gaba. Mas todos nós também reconhecemos que ele também ele faz e produz essas grandes coisas, mesmo sendo tão pequeno. Né? Então a gente tem que levar a sério. Lembra do cavalo? A gente, para domar esse animal indômito, a gente tem que entender que ele é mais forte do que nós. Né? E aqui o pequeníssimo leme, ele é que conduz o navio. E eu fico pensando, né? E assim, eu fico imaginando o timoneiro. Imagine o timoneiro, um capitão do navio no timão, mas esse timão dele está desligado, desconectado do leme. Não adianta. O timoneiro pode querer ir, não, eu vou virar para a direita. Ele pode rodar aquele negócio para a direita dele a vida toda, mas se o navio não vai para a direita, porque quem leva é o leme. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Então o timoneiro, ele tem que estar atento. Né? Se ele está controlando mesmo o leme, se ele não estiver controlando o leme, ele não está controlando nada, está totalmente descontrolado. Ele tem que conhecer o barco, ele tem que conhecer o percurso e ele tem que entender como que ele vai controlar esse leme. Ele sabendo, né, qual a curva que o navio pode fazer, até onde ele pode ir, os limites dele, o timoneiro ele tem que prestar bem atenção a respeito disso. Ele tem que saber, senão ele não vai controlar o navio. Beleza, gente? São dicas práticas, né, que Tiago dá a respeito da língua. E a gente usa essa linguagem figurada e você vai pensando aí no seu coração. Pense no seu coração, na sua vida, na sua língua, como é que você tem agido. Você tem controlado esse lemezinho que tem aí na sua boca? É isso aí, pensa aí. A Bíblia é para isso mesmo, tá? Capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6. Agora ele vai falar a respeito do fogo. O fogo que traz, né, ele tem um poder grande de propagação e de destruição. Vamos lá? 5b diz assim: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Rapaz, Tiago pegou pesado aqui. Se estava bonitinho falando de cavalo e de navio, agora o bicho pegou. Olha só, a gente vai ver aqui agora o poder de propagação e o poder de destruição e o poder maligno da língua. Gravou aí? Está na tela aí, ó. Poder de propagação, poder de destruição e o poder maligno da língua. É isso que o fogo, né? Aqui Tiago está usando o exemplo do fogo para nos ensinar isso. Bom, em Provérbios 16, 27, diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente.
Olha só a maldade, né? E os lábios, né? Pegando fogo, a língua pegando fogo, né? E vocês estão acompanhando aí nos jornais os desastres, né? Nas matas e florestas, né? Principalmente Mato Grosso, né? Tocantins, o Centro-Oeste sempre também sofre muito nessa época. Vocês estão acompanhando nos jornais aí os desastres, né? Que o fogo tem causado. Né? E por mais que o cerrado, por exemplo, seja próprio para pegar fogo, né? Deus fez o cerrado para pegar fogo, mas mesmo assim a gente vê tanta destruição, né? Tanta morte, e a gente entristece muito ao ver o que um fogo é capaz de fazer. Né? E eu lembrei agora de uma história. Uma vez um rapaz subiu a Serra de Jaraguá, isso deve ter uns 3 anos. Ele subiu a Serra de Jaraguá, ele estava lá trabalhando e ele viu abelhas e mel. Ele falou, rapaz, é minha chance de pegar mel. E o que ele fez? Né? Ele fez uma fogueira, fez uma tocha e colocou fogo na caixa de abelha para poder pegar o mel. Resultado, pegou fogo na Serra de Jaraguá todinha, passou na televisão, foi helicóptero, corpo de bombeiro, né? E foi uma devastação que aconteceu por causa da simplicidade desse homem lá, que numa época dessa fez uma fogueira no meio da floresta. Né? Então, foi noticiado nos jornais e foi uma coisa, por causa de um homem que queria pegar a abelha. Viu o potencial devastador que o fogo tem? Você já viu que o fogo começa um toquinho de cigarro, né? Um fecho do sol, né? Que aquece uma lata, né, no meio da estrada, causa também incêndios, né? Pode ser motivado também por bandidos, pessoas que querem fazer o mal, né, também, mas o fogo começa com algo simples, começa com a faísca apenas. E é isso aqui que Tiago quer mostrar, é o poder de devastação que esse fogo tem. A gente não pode brincar com a nossa língua. A nossa língua é como se fosse uma palhinha sequinha, sequinha, sequinha. E vem chamas do inferno e põe fogo nessa língua. E essa língua causa um desastre muito grande. Um comentário pequeno pode ser algo destruidor, avassalador, de dimensões gigantescas. Eu já vi mentiras que começaram numa brincadeira, num comentário num escritório, e que logo a Nápoles inteira estava comentando essa mentira. E essa pessoa que sofreu essa mentira, né, eles sofreram demais. Né, e depois, pela graça de Deus, tudo isso passou. Mas o fogo, ele tem esse poder, e a língua tem esse poder. Começa com algo pequeno. Sabe aquele comentário que você fala, não, isso aqui não vai dar nada, não? Pois é, pode dar sim. Porque a língua é fogo. Fogo com uma alta capacidade de devastação. Começa com algo pequeno, mas pode destruir, né, muita coisa, pode destruir vidas. Bom, olha só o que o comentarista Kistemarker diz. A princípio, Guiena era o lugar de sacrifícios oferecidos a Moloque. Mais tarde, era lá que queimava o lixo. Com o tempo, o nome adquiriu um outro significado. Nos evangelhos, é o lugar de castigo da próxima vida. Simbolicamente, a palavra se refere ao lugar que habita o diabo e para o qual são banidos os condenados. Nesse versículo, fica implícito que o próprio Satanás põe em chamas a língua do ser humano. Então, o que Tiago está mostrando aqui, que não é algo só que é uma dificuldade minha e sua, não, da língua. Não é só o nosso pecado também não, mas ainda tem o nosso inimigo, o próprio Satanás, e que o fogo do inferno ainda atiça a nossa língua e faz grandes incêndios desastrosos através da nossa língua. Então, e Calvino também diz a respeito disso. Ele fala que Tiago, porém, tem em mente que o fogo enviado por Satanás é muito facilmente captado pela língua.
de modo que imediatamente ela queima. Em suma, que ela é um material próprio para receber, alimentar e aumentar o fogo do inferno. Olha só, você já viu aqueles programas que ensinando a fazer fogueira no meio do mato? Que se você não tiver uma isca própria para começar o fogo, você não começa um incêndio, aquela fogueira. Mas aqui eles estão comentando que a nossa língua é essa isca, que ela é própria para pegar fogo, né? E que a partir dela um incêndio pode acontecer. Viu? Tiago não está pegando mole aqui não. Bom, então, semana que vem a gente continua essa aula, a gente continua estudando a capítulo 3 de Tiago, mas eu queria terminar lembrando de Gálatas 5:23. Por quê? Porque nós ficamos assim, gente, mas Tiago então está cobrando algo de nós tão pesado, que é controlar esse animal tão difícil que há dentro de nós. Há tantos aspectos negativos, né, a respeito da nossa língua, se é algo tão difícil assim, é o órgão mais difícil de ser controlado do nosso corpo. Mas Tiago está pedindo algo tão difícil para mim e para você. Bom, mas Gálatas 5:3 diz, e ele fala, Paulo fala a respeito do domínio próprio. Que domínio próprio, ele não é algo que você tem dentro de você, que você nasceu com domínio próprio, não. É uma das virtudes do fruto do Espírito. É uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Tiago diz que nós devemos dominar a nossa língua e colocar um freio nesse animal. Isso Paulo fala a respeito sobre disso também. Isso chama domínio próprio. Mas o que a gente tem que ter na nossa mente é que nós devemos nos esforçar para fazer o bem. Nós devemos nos esforçar para falarmos coisas que abençoam as pessoas. Mas nós devemos fazer isso fazendo confiantes que é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Nós não estamos sozinhos, não fazemos isso sozinhos. Deus não cobra isso de nós e nos deixa sem uma ferramenta, né? Mas Deus cobra isso de nós através da sua palavra, da vida de Tiago, da vida de Paulo, mas Ele nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo produz fruto em nós. E uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós podemos sim colocar um freio na nossa língua com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Eu gostaria de orar, mas eu gostaria de chamar aqui na frente o Fabrício. Vem aqui, Fabrício. Fabrício é ele que é responsável por estar gravando, que faz isso tudo aqui ficar tão legal assim. E agradecer pela sua vida, né, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né, o trabalho de excelência que ele tem feito aqui na escola dominical. E eu gostaria que você fizesse a oração, então. Senhor, meu Deus, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela providência do Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos por termos acesso à tua palavra, à tua revelação. Te agradecemos porque aprendemos diariamente e estamos continuamente, meu Deus, buscando honrar e viver de acordo com a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos capacite para isso, nos dando discernimento, força, e que nós sejamos, meu Deus, servos fiéis do Senhor, testemunhando do Senhor e seguindo a tua palavra. Muito obrigado por tudo o quanto o Senhor tem feito. Ajuda-nos, pois precisamos diariamente do Senhor. Abençoa cada um que está em casa, cada um, meu Deus, que está assistindo essa aula. Abençoa a vida de todos, meu Deus, e que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia, com a ajuda do Senhor. É o que te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Deus abençoe vocês. Até semana que vem.